Tudo bem? Boa noite. Pessoal que está entrando, estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Só me deem um ok. Olá. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Que bom. Que bom. Quero dar as boas-vindas para o Dr. Walter. É um prazer tê-lo aqui, Prazer é né? todo meu. Eu que Fiquei agradeço o muito convite. feliz. Que bom, fiquei muito feliz que você agradeceu esse convite. Sejam muito bem-vindos aí, o pessoal que está entrando. Podem ir deixando suas perguntas, tá? Assim que a gente puder, a gente responde. Se não der para responder aqui ao vivo, nós respondemos depois. Né, doutor? Pode ser assim? Sim, pode, a gente vai anotando aqui e depois a gente dá uma olhadinha e acaba respondendo nos stories, né? Algum post, alguma coisa assim. Isso. Ninguém vai ficar sem a resposta. Ah, que ótimo, que bom. Obrigada, Tati, que tá tudo bem, o som tá perfeito. Obrigada, sejam bem-vindos. Então vamos lá, né, gente, falar sobre esse assunto, né? A disfunção erétil, esse assunto que causa tanta dor de cabeça, que causa tanto sofrimento, o sofrimento psíquico que causa a disfunção erétil para homens e para suas parceiras, ele é imenso, né? Eu acompanho aqui no meu dia a dia as pessoas com depressão, desenvolvendo ansiedade, porque a qualidade de vida da pessoa, ela cai muito. Então, eu penso que é tão importante esclarecer dúvidas. As pessoas têm muitas dúvidas sobre esse assunto. Infelizmente, as pessoas elas buscam, antes de chegar a um psicólogo, ou sexólogo ou ao urologista, elas vão buscar ajuda na internet. Não que seja ruim, né? Pode ter muitas informações boas, mas infelizmente as pessoas acabam buscando muitas vezes recursos que daqui a pouco a gente vai conversar com o doutor e a gente vai ver que não são nada aconselháveis, né? Realmente. Muito bem. Então, eu vou deixar um pouquinho que o doutor Walter se apresente para nós, ele é urologista, eu quero que você fale um pouquinho do seu trabalho e aí a gente começa, doutor, aí que tem bastante dúvidas para a gente esclarecer hoje. Ah, claro. Então, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu sou urologista, trabalho aqui em Cascavel, né? Eu me especializei em urologia em Londrina e faz um ano que eu cheguei em Cascavel novamente, fiz faculdade aqui, fiz especialização por 5 anos em Londrina e voltei para cá agora. Faz um ano que estou trabalhando firme e também terminando de passar a especialização em cirurgia robótica. Mas o urologista acaba cuidando da saúde do homem, da saúde sexual do homem. E é diário o contato que nós temos aí, então, com esse tipo de paciente, né, Sirlene? Paciente que vem com Sim, alguma disfunção sexual, né, entre tantas que existem, principalmente aí os problemas de ereção, que é o foco da nossa conversa de hoje. A gente nota sim. que todos os pacientes, independente da faixa etária, e olha que você também tem pacientes que vão desde adolescentes com problemas de Uhum, ereção até pessoas de mais idade, em extremos da idade. Todos sim. esses, sem exceção, têm algum componente psicogênico, psicológico por trás do problema de ereção. E cabe a nós ali, quem tem o primeiro contato, seja a Sirlene como psicoterapeuta sexual, seja eu como urologista, identificar e aconselhar melhor esses pacientes, visto que muitos desconhecem o papel da psicoterapia no tratamento da disfunção Uhum. erétil, e o médico, que tem contato, às vezes, primeiramente com esse paciente, tem que saber identificar e orientar e encaminhar certinho para que a chance de sucesso no tratamento seja elevada ao extremo. Isso é muito importante. A pessoa precisa entender o tanto que a questão psicogênica ela afeta, porque não o que mais acontece é a pessoa vai ter uma relação sexual e por algum motivo ela está ansiosa, ou ela estava numa festa e bebeu um pouquinho demais. Ela está nervosa e chegou no momento da relação sexual e ocorreu aquela falha. E aí ocorre um monstro na cabeça desse homem, não é, doutor? O É, homem, ele passa a acreditar que a partir daquele momento, todas as outras relações ele vai falhar.
Para mim é muito comum que o homem que chega com disfunção erétil, tudo começou o que eu tive uma falha e a partir dali eu passei a falhar ou todas as próximas vezes ou na maioria das outras vezes que eu fui ter relação sexual. E aí, poxa vida, e agora eu tô disfuncional? E, como o doutor Exatamente. falou aí, não tem idade, né? Eu tenho adolescentes de 17, de 19, de 22 anos e homens de todas as idades, né? Por falar nisso, em idade, eu já quero começar com essa dúvida aí, que é, doutor, existe uma idade em que é mais comum o homem começar a ter alguns problemas com perda de ereção durante a relação sexual? Ou não? Não existe Sim, uma idade para isso? claro. Bom, existe uma relação direta entre a idade e a prevalência, né? A chance do homem ter um problema de ereção, até porque não são só os problemas psicológicos que levam a problemas de ereção. Quanto mais jovem o paciente, é muito mais provável que os problemas sejam relacionados a psicogênicos, né? A fatores psicológicos que estejam alterando aí o mecanismo de ereção. E muita gente não entende por quê, né? O paciente chega para nós e se pergunta por que tem alguma coisa errada comigo, né? Quando chega no neurologista, doutor, será que eu Uhum. estou com o hormônio alterado? Será que eu estou com algum problema no funcionamento do mecanismo de ereção? Né? E mesmo já sabendo, com uma conversa detalhada com o paciente, que o problema não é de saúde, assim, orgânica, sim, de origem psicológica, e mesmo assim ele quer uma comprovação que ele está com a saúde toda em dia. Isso. E eu acho muito interessante esse ponto que você falou, Sirlene, sobre o fator bola de neve que eu costumo notar nesses pacientes. O paciente acaba buscando ajuda quando o problema já se tornou crônico, né? E ele passou a evitar relacionamentos, passou a evitar contato com outras mulheres, porque ele tem o receio enorme de ter um problema de ereção novamente. Ou aquele paciente que está Uhum. dentro de um relacionamento sério também passa a evitar a parceira. Sim. Isso acontece basicamente porque a gente nota, eu faço esse exercício com o paciente no consultório. Pode reparar, depois da primeira vez que você teve problema de ereção, nas outras vezes você foi ter relação não pensando em curtir a parceira, em aproveitar aquele momento, Isso. você estava se concentrando enquanto beijava a sua parceira e notar se o seu pênis estava ficando ereto ou não. E aí, Isso. não é um caminho sem volta, né? E aí é o grande papel de vocês, aí, psicoterapeutas sexuais, em tirar esse estímulo, né? Acabar com essa cadeia, esse círculo vicioso, fazendo com que o paciente regrida, né, aquele status de relaxamento para curtir aquele momento sexual e aproveitando daquele momento. Então, o paciente ele passa a se concentrar na possibilidade de falha e não no que ele deve se concentrar, que é na parceira, naquele momento de prazer e se Isso. relacionar. E aí não tem volta, libera adrenalina, uma série de outros hormônios relacionados à ansiedade, que são totalmente inimigos da ereção. Né? Eu traço um Verdade. paralelo também, eu falo assim, você já viu, por exemplo, um leão ou um cachorro com um problema de ereção? O paciente me olha Ah, assustado. Aí eu falo assim, não, não vi, uhum. doutor. Então, isso acontece porque esses animais, assim como o homem, quando vivia lá na Idade das Pedras, lá na caverna, ele só tinha duas preocupações. Uma, ele estava em modo de se alimentar, caçar, lutar para sobreviver. E quando estava tudo garantido, estava alimentado, seguro, ele ia ter relação. Ele não ia parar uma luta para ter relação com a parceira. Só que o mundo Uhum. mudou, nós se tornamos mais influenciáveis por questão social, por questão do trabalho, nossa vida é mais estressante. A gente tem uma série de benefícios por ter essas capacidades cognitivas que os outros animais não têm, só que isso traz para nós aí o medo, a ansiedade, o receio em situações que, na verdade, a gente não está correndo risco de vida. Quando você está dentro de um quarto com uma parceira para ter uma boa relação, o seu corpo não sabe que você não está correndo risco de vida, mas hormonalmente, pela ansiedade, você se prepara como se fosse a última luta da sua vida e nesse momento Isso. não há organismo que tenha uma boa ereção. Né? É isso mesmo. Doutora, a Liliane está comentando que o som do doutor está um pouco baixo. Deixa eu ver aqui. De repente, não sei o que precisa ser feito. Aí, pessoal, aí só confirma aí, pessoal, se o som ficou melhor, tá bom? A gente Melhorou aí um pouquinho, será? Confirma, pessoal. confirmem aí, pessoal, se o som do doutor melhorou, tá bom? E isso é muito importante, né? Essa questão da ansiedade. Eu sempre converso e explico para os meus pacientes a liberação da adrenalina. Danilo disse que o som tá bom. Ótimo, obrigada, Ótimo, Danilo. obrigado. E é, quando
é importante a gente entender como que funciona a ansiedade, né, doutor? Eu explico para eles. Imagina que quando você está ansioso, você fica ansioso, o que que acontece com você? O que que acontece fisiologicamente? Ah, o meu coração dispara, eu começo a suar, minha boca fica seca. Tudo isso é efeito da adrenalina. E aí eu costumo dizer, sim, a ansiedade, a adrenalina, ela faz com que a maior parte do sangue, ele vá para onde? Para o coração, né? Liberar a adrenalina, porque como você falou, uma situação de perigo, eu tenho que correr, eu tenho que fugir. E aí, se eu estou com o sangue concentrado no meu coração, não vai ter sangue suficiente para o meu pênis ficar ereto, né? Então, o quanto que é Exatamente. importante a gente entender como que funciona o nosso organismo nesse momento que está ansioso, né? Achei bem interessante isso que você falou, né? Trazer esse exemplo, né? O animal não tem esse tipo de problema, porque ele não está ali pensando, raciocinando, imaginando um monte de coisa, ele só quer aproveitar aquele momento. Então, mas não é fácil, né, doutor? É fácil falar que a hora que a pessoa está lá e ela começa a resgatar todos aqueles gatilhos de ai, essa relação passada aconteceu isso, a anterior também, e agora pode ser que agora aconteça. Então, o fenômeno leva a essa cadeia de frustrações e que leva muitos homens a se afastarem sexualmente das suas parceiras ou aquele que não tem uma parceira fixa, ele acaba evitando relacionamento de todo tipo, né? Para não correr o risco de passar por isso novamente. Exatamente. E a gente nota, né? Quanto mais tempo o homem demora para procurar, eu acredito que para você, como psicóloga, deve ser mais difícil tirar esse pensamento, esse ciclo vicioso, esse estímulo, esse gatilho mental do paciente, né? Então, por isso, o Sim, paciente teve um problema, já é interessante ele procurar ajuda profissional, para que a gente possa orientar e treinar o paciente a não ter mais esse tipo de reação, num momento tão sim, crucial que é durante a relação sexual. sim. Doutor, é comum, então a gente explicou aqui que é comum homens muito jovens perderem a ereção. O que um homem jovem ou de qualquer idade que nunca perdeu a ereção antes, é a primeira vez dele, e isso vai acontecer com todo homem ao longo da sua vida, não é, doutor? Não existe isso, ou nunca vai acontecer comigo. É normal, por exemplo, existe uma estatística que até os 40 anos, todo homem passará por pelo menos 4 a 6 episódios de problema de ereção, de algum grau de disfunção erétil, né, durante as suas relações Uhum, sexuais. Isso não quer dizer, não está relacionado com doença, né? Existem uhum, N situações, como você já citou, um dia eu bebi demais, né? Um dia ele estava mais estressado, estava mais preocupado com alguma coisa, ou não estava se dedicando mentalmente ali àquele momento de interação ali íntima com a parceira, o parceiro, enfim. E não teve uma boa ereção, né? Algo que uhum. acontece isso dia e noite com várias pessoas, só que a maioria das pessoas acabam lidando bem com isso, né? A pessoa se resolve isso mentalmente e não, na próxima relação não esquenta com isso, tem uma boa ereção e a vida segue. O problema é quando a pessoa cria uma ansiedade, meio receio por conta disso, e aí começa tudo aquilo que a gente já falou. A ansiedade É. vem à tona naqueles momentos, de resgate daquele momento de medo de falhar, Uhum, né? E o grande X da questão, que eu acho que tem influenciado tantos jovens hoje que eu recebo no consultório, você também, entre uhum, 18, 20, 25 anos, que não tem nenhum problema de saúde, mas estão com uhum. problemas de ereção. Acontece que a exigência, a autoexigência do paciente com seu Isso. desempenho sexual, né, a Uhum, autoimagem, a autocrítica aumentou muito, né, seja pelo consumo uhum. exagerado de pornografia ou por aquele Isso, conceito intrínseco aí na sociedade de que o homem deve performar, deve ter uma performance brilhante durante uma relação sexual, né? E a isso. pessoa cria aquele imaginário, nossa, eu tenho que fazer que nem eu vi naquele filme, eu tenho que criar uma exigência para ele que na verdade não deveria existir, né? É lógico que a Isso. relação tem que ser uma interação boa para os dois, só que fazer uma performance espetacular, cinemática, nem sempre é o bom caminho e nem sempre é possível. E a frustração Nem vem. sempre é possível. E você nem aproveita aquele momento, estando Sim. com essa preocupação de ter essa performance, né? Por falar nisso, você falou aí sobre a pornografia. Isso é bem importante. Eu gostaria de entender o olhar da urologia para esse uso excessivo da pornografia. O que vocês da urologia têm para falar sobre isso?
Assim, Sirlene, biologicamente, né, a resposta para a ereção masculina, ela depende basicamente de dois fatores, tá? Um é o estímulo sensorial, seja visual, de imaginação, olfativo, toque, outros fatores que não o toque direto no pênis. Isso explica por que um paciente paraplégico pode ter ereção independente da sensibilidade da pele ali do pênis. Mas o toque também pode promover a ereção, e assim como os dois em conjunto traz uma boa ereção. Acontece que quando o paciente começa a estimular de maneira exagerada, né, através da pornografia, e criar fantasia sobre como aquilo, se aquilo fosse a relação sexual normal, Realidade. pessoal, aquilo é tudo produzido, é tudo encenado, treinado, travado, recortado a filmagem, para que fique um filme, né, que você aprecie e vê, mas que, na verdade, é praticamente impossível de ser reproduzido na vida real. E aí você cria aquilo como normal. Então, o E adolescente, o aí vem a jovem, ele acaba, frustração. por excesso de consumo desse conteúdo, vai para a relação achando que vai ter uma relação daquele jeito e se frustra. E então, cada vez mais, ele precisa de mais estímulo, mais estímulo da parceira, mais estímulo do ambiente, estímulo tátil, para poder ter uma boa ereção. Então, ele acaba tendo um limiar muito alto, né? Um ponto de corte de estímulo muito alto para poder ter ereção. Né? Ele não necessita com pouco, com o normal, vamos dizer assim. Ele precisa que a coisa seja espetacular para ter uma boa ereção. Isso. E a maioria das vezes não é assim. Por isso que o consumo exagerado de pornografia é um grande vilão aí da ereção, de uma boa masculinidade, um bom desempenho sexual. Sim, que ótimo, que bom ouvir você falando isso, porque é o que eu falo todo dia no meu consultório, e ter agora um urologista validando isso é muito importante. Ah, eu não posso olhar nunca pornografia? Não, não é que não pode olhar, mas passar a ter um uso excessivo, o pessoal faz, eu costumo dizer que eles são usuários de pornografia, né? Porque se torna um vício. A pessoa, ela usa a pornografia todos os dias e várias vezes ao dia. E isso vai afetando demais essa questão da exigência, e como o doutor trouxe aí muito bem para a gente. Foi muito bom trazer esse assunto também da pornografia, que não estava na minha pauta, mas foi ótimo e veio aí para a gente falar, né? Quando ocorre a falha, o que o homem deve fazer? Falhei, fui ter uma relação hoje e não deu certo. O que eu faço? Já é motivo para eu ligar amanhã para o doutor Walter, para o urologista, e marcar uma consulta? Olha, essa orientação para os pacientes é divergente, né? Tem gente que fala, não, o paciente deve se acalmar sozinho. Só que o que a gente nota é que quando o paciente retarda ou procura profissional, a cura ela é demorada também. E o paciente ele se cronifica aquele sentimento, aquele medo, que algo que a gente poderia resolver com maior facilidade, né, Sirlene? Que a gente orientando já precocemente, mostrando que foi uma ocasião provocada, que aquilo não se traduz em uma doença, o paciente já se acalma e, né, não leva aquilo como um trauma psicológico grave. Mas quando isso passa a se tornar crônico, o paciente não resolve aquilo mentalmente, aí sim, o problema é grande. Então, na minha orientação, na primeira falha, já procure o profissional, procure o urologista, psicoterapeuta sexual, que vai ajudar muito a você não ter novas falhas, e se tiver, saber como lidar com isso na maior naturalidade possível. Ótimo, é isso, né? Que bom, é isso mesmo. Então, pessoal aí que fica deixando para depois, né? Eu atendo pacientes que estão com problema há 4 anos e só agora vieram. Então, eu entendo, a gente entende que por essa questão cultural, né, doutor, o homem se sente envergonhado de procurar ajuda. Às vezes, como eu falei no início aí, procura ajudas alternativas, né? O pessoal chega a fazer alguns procedimentos até invasivos, de injeções no pênis e outras coisas, né? Antes de procurar um urologista. Então, a gente precisa entender que houve um problema, houve uma falha, você ficou inseguro, já deve procurar ajuda. Ou vai procurar um urologista, ou vai procurar um terapeuta sexual, que vai te orientar o que é que você deve fazer, o próximo passo. Geralmente, quando chega para mim, eu
converso e falo, olha, consulte um urologista para fazer os seus exames, para você ficar tranquilo, porque a pessoa ela nunca fica tranquila, mas será que eu não tenho nenhum problema? Será que eu não estou doente? Então vai, faz exames de sangue, faz exames clínicos, e aí o doutor lá vai verificar se tem ou não é uma questão física a ser tratada. E às vezes vai, quando chega primeiro para o doutor, ele vai dizer, então, olha, agora é caso de uma psicoterapia, né? Então, é importante buscar a orientação correta. Certo. Doutor, alguns homens se queixam de perder a ereção quando a relação sexual está demorando muito, né? Então, a gente está lá, já faz meia hora, 40 minutos, e aí eu comecei a perder a ereção. Existe um tempo certo para um homem durar numa relação sexual? É uma dúvida que o pessoal tem. Bom, isso aí, assim, fisiologicamente, né, a ereção, ela tem um prazo de validade, sim, né? Porque, lógico, quanto maior o estímulo e contínuo o estímulo, né, a ereção tende a se manter. Mas por uma questão de mecanismo de defesa do pênis, né, quando aquele sangue que mantém o pênis ereto é um sangue que ele vai sendo consumido em oxigênio e vai se tornando mais pobre em oxigênio. E essa baixa concentração de oxigênio vai desencadeando pouco a pouco mecanismos que vão desfazer a ereção, vão fazer a detumescência do pênis. Vão fazer o pênis perder a ereção por questão de, como se fosse um backup ali, como se fosse um mecanismo de salvamento do tecido peniano. Que ele precisa renovar, trocar aquele sangue rapidamente antes que o tecido seja lesado, né? Agora, 40, 50 minutos de relação, para um jovem talvez não cause problema, mas com o passar dos anos, né, é normal que a qualidade dos vasos sanguíneos vá diminuindo também com os anos, e ainda mais naqueles pacientes mais obesos, diabéticos, que têm algum problema com colesterol, tabagistas, principalmente, isso é o principal fator de risco aí para problemas de ereção, podem perder a capacidade de trazer o sangue com velocidade para o pênis. E numa ereção prolongada, quando se precisa ser mais exigido, né, 40 minutos de relação é um tempo prolongado, essa ereção passa a ser perdida com mais facilidade, né? Em média, o tempo de relação do homem à mulher gira em torno aí de 10 a 15 minutos, uma relação satisfatória. Às vezes, por aquela alta exigência, pelo consumo de pornografia, eles pensam que 40 minutos aí seja normal, quando não é normal, tá? Não, às vezes você esteja exigindo um pouco demais, esse paciente esteja exigindo um pouquinho demais do seu desempenho, e aí a tendência é que no final da relação não consiga manter a ereção com qualidade. Existem exceções, mas não é normal. 45 minutos de relação é um pouco exagerado. Sim, porque o tempo é bem relativo, né, doutor? Vai depender de cada casal. Se ambos estão satisfeitos em 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, não tem por que prolongar tanto. É um dia especial, queremos fazer uma coisa especial, aí vamos ficar aqui um pouquinho mais, tudo bem, mas não pode se tornar uma rotina. Todos os dias vamos ter relações sexuais de 40 minutos, 1 hora. Até porque, pobre da parceira também, que não aguenta, né, tudo isso. Não tem como. É verdade. Doutor, muitos homens jovens me dizem que estão consumindo os ditos estimulantes sexuais, o Tadalafila, o Cialis, o Viagra e os da mesma família aí. O que você recomenda sobre isso? É normal? Esse jovem pode continuar usando? Ele deve usar? Quando que um homem pode usar ou deve usar? Como que é essa questão da medicação? Porque eu vejo que as pessoas têm usado. Eu tenho ejaculação precoce, mas aí eu tomo um desses aí, Tadalafila, por exemplo, porque daí eu consigo durar mais, ou mesmo que eu chegue à ejaculação, o meu pênis se mantém ereto e eu consigo manter a relação por mais tempo. Como que você vê isso? Assim, essas medicações tem uma história recente dentro da medicina, né? O Viagra, que é a primeira medicação que foi lançada pela Pfizer em 99, né, nos Estados Unidos, chegou nos anos 2000 no Brasil e foi um grande avanço aí no tratamento da disfunção erétil. No caso dos jovens, especificamente, como eu disse, né, a gente faz uma investigação sumária, a gente examina o paciente, e é
baixíssima probabilidade que ele tenha algum problema de funcionamento de veias, artérias, um mecanismo de encanamento ali, vamos dizer assim, do pênis. E a tadalafila, o Viagra, age justamente nesse problema, né? Ele aumenta o fluxo de sangue no pênis, né? Então, com menos estímulo, o pênis fica ereto, né? O paciente o grande efeito, eu digo, dessas medicações nesses pacientes dessa faixa etária é o efeito placebo, né? Então, o paciente acaba se tornando refém daquilo. Fala, se eu tomar, eu tenho uma segurança que eu não vou falhar, e aí ele tem uma ereção. Então, aquele benefício que a medicação traz naquele paciente mais de idade, obeso, diabético, que realmente traz benefício, não vai ser visto fisiologicamente no paciente. Mas aí ele faz uma resolução rápida e momentânea daquele problema psicológico que ele tem. Né? Que realmente, com certeza, 99% de chance desse paciente ter um problema psicológico, seja por disfunção erétil, seja por ejaculação precoce. E ali mascara e vai empurrando, né, e fica dependente psicologicamente daquela medicação. Né? Então tem muito paciente que toma e fala, doutor, mas eu tenho medo de ficar dependente da medicação. Olha, se você é aquele jovem, se você tomar e achar que isso é seu escudo, né, você realmente vai ficar dependente da medicação, psicologicamente vai ficar. Né? Ela não age no sistema nervoso central, não é nada disso, não é um psicotrópico. Mas o efeito placebo de você tomar e falar, agora sim, né, eu tô seguro, faz ele ficar dependente da medicação. Em relação a efeitos colaterais, né, tem risco um pouco de fazer o que a gente chama de priapismo, é raro nesse tipo de medicação, mas pode acontecer, que é uma ereção por mais de 4 horas, indesejada, sem estímulo sexual, que pode trazer consequências irreversíveis ao pênis. Eu não oriento tomar. Né? Mas não há, realmente, eu não estaria mentindo se eu falar que existe risco grave no consumo dessas medicações em jovens. É mais o efeito de dependência psicológica. Psicológica, né? E uma dúvida, essas medicações, elas promovem a ereção? Um homem, por exemplo, que ele já está disfuncional, ele já não tem mais ereção, ele está aquilo que chamava antigamente de impotente, né? O pessoal ainda usa muito esse termo, né? Embora hoje na medicina, no CID, não tenha mais essa palavra impotência, né? Mas o homem, ele não consegue mais ter ereção. Se ele tomar esse estimulante, ele vai conseguir ter? Então, assim, quando nós avaliamos o paciente mais de idade com problemas de ereção, nós tentamos buscar algum fator que esteja causando, né, o fator orgânico que esteja causando problema de ereção. O grande benefício dessa classe de medicação, Viagra, tadalafila, ludenafila, sildenafila, enfim, é a classe de medicação que promove vasodilatação do pênis, naqueles pacientes que têm obstrução da artéria do pênis, né, que leva sangue ao pênis. Então, o paciente tabagista, obeso, que tem deposição de colesterol nas artérias do pênis. Porque ela aumenta o diâmetro da artéria do pênis, então chega mais sangue, né? E o paciente não tem uma ereção espontânea, é diferente de outros tipos de medicações um pouco mais antigas que são usadas em alguns casos, o paciente precisa do estímulo sexual, né? Porém, a gente sempre começa com o uso dessas medicações conhecidas. Quando há falha nessas medicações, a gente pode combinar algumas delas, né? E um terceiro passo seria fazer medicações que são as injeções diretas no pênis. Essas sim, elas promovem a ereção, né, independente do estímulo sexual. O paciente tem ereção espontânea, dura algumas horas. Mas tem um risco maior também de complicações, que nem o priapismo, que é a ereção sem vontade. E o quarto passo seria aí, quando falha de todas as classes medicamentosas, seria indicar a prótese peniana. Ah, sim. Já ia perguntar mesmo isso. Quando é indicado o uso da prótese peniana? Então, assim, a principal indicação da prótese peniana é naqueles pacientes que falham com o tratamento aí medicamentoso, né? Falham com terapia de comprimido, então a terapia via oral, a terapia com injeção intracavernosa, que é injeção direta no pênis de medicações. E aí sim, pela ordem aí do tratamento correto da disfunção erétil, é indicar a prótese peniana, que pode ser a semi-rígida, né, que é um silicone com metal dentro, o paciente fica com o pênis permanentemente ereto, e aquelas infláveis, que podem ser feitas também, o paciente faz infla aquela prótese, ela aumenta de volume, tem uma ereção provocada aí pela prótese no momento da relação. Mas a prótese realmente só é indicada quando há falha nesses tratamentos. Outras indicações daqueles pacientes que sofreram trauma, né, algum tiro, faca, acidente de trânsito que machucou, atrapalhou muito o funcionamento da estrutura do pênis, e aqueles pacientes que têm problemas de ereção decorrentes de cirurgias da próstata, que tem falha também a terapia com medicação.
Mas a gente sempre corrige, primeiramente, a taxa de hormônio, né? A baixos níveis de testosterona só podem ser corrigidos e converter em disfunções eréteis moderadas aí a leves. Tá? Agora, casos graves não se resolve nem com a reposição hormonal. Entendi. Doutor, por falar em câncer de próstata, todo homem que tem câncer de próstata, que desenvolve o câncer de próstata, ele vai ficar com disfunção erétil? É fatal? Ah, eu tive câncer de próstata, precisei passar por um tratamento e agora eu não tenho mais ereção. Ou não, ou em alguns casos específicos. Bom, muito bem. Em relação ao câncer de próstata, o grande temor dos homens aí é ter o problema de ereção, né? Ainda mais quando o paciente tem um diagnóstico em fases mais breves, aí, em casos mais jovens, em faixas etárias mais breves da vida. O grande X da questão quando a gente fala de câncer de próstata é saber, primeiramente, antes de operar esse paciente, como que é o padrão da ereção dele antes da cirurgia. Algum grau de problema, de perda da qualidade da ereção, esse paciente vai ter. Se o paciente tem uma boa ereção antes, é bem provável que ele recupere a ereção depois, mesmo às vezes precisando de estímulo com medicação, mas recupera uma ereção natural, vamos dizer assim, sem a necessidade de partir para uma prótese. E hoje o grande avanço da urologia nessa área, para prevenir, para evitar a disfunção erétil, são as cirurgias minimamente invasivas. Antigamente, a taxa de perda da ereção era de 70% a 80% quando essa cirurgia era feita por corte, a cirurgia convencional. Isso melhorou um pouco com a cirurgia por vídeo comum, que é por laparoscopia, e hoje, com o advento da cirurgia robótica, né, que nós podemos oferecer uma taxa de disfunção erétil global aí de 20% a 25% nos pacientes que são submetidos à cirurgia robótica, pelo detalhamento da cirurgia, pela precisão, há uma chance menor. Mas claro que isso vai depender de como era a ereção do paciente antes. Um paciente de 50 anos, rígido, né, que não tem nenhuma comorbidade, que vai fazer uma cirurgia por robô, tem uma chance elevada de permanecer com a ereção. Agora, o paciente mais de idade, que até algum grau de disfunção erétil, ele mesmo fazendo a técnica robótica, a tendência é que ele tenha algum problema de ereção depois da cirurgia. Né? Mas o que a gente pode melhorar em relação a isso aí é as técnicas mais precisas de cirurgia. Entendo. E, doutor, é muito comum o homem fugir até mesmo do diagnóstico do câncer, né? De procurar ajuda pelo medo de ficar com disfunção erétil, né? Pelo medo de perder Exatamente. A ereção, né? O paciente ele tem esse tabu, né? Realmente é uma grande preocupação, mas quando nós falamos de câncer, eu falo para o paciente, a gente tem 3 prioridades. A primeira, em primeiro lugar, é tratar e curar o câncer, né? E aí, se for possível preservar, em primeiro lugar, a continência urinária, que atrapalha muito o convívio social dos pacientes, e em terceiro lugar, a função de ereção do pênis, nós preservamos desde que o câncer esteja vencido, desde que o câncer esteja sendo bem tratado, né? Esses pacientes, eles têm que ter isso bem claro, bem esclarecido, né, na mente deles. A gente estava falando de prótese aqui, Sirene, eu lembrei de uma coisa que eu queria te perguntar. Você acha interessante que nós, quando indicamos uma prótese, o paciente já chegou no ponto de ter que ser indicado uma prótese, e você acha importante a gente encaminhar esse paciente para você, para ele entender, porque é um trauma para o paciente muito grande, ele trabalhar com a hipótese que ele vai ter que ter uma relação sexual por uma prótese que, na maioria das vezes, mantém o pênis rígido em todo o tempo. Né? Ele não vai ter mais aquela sensação de ereção acontecendo, do pênis ficando ereto por estímulo próprio, por uma sensação autoprovocada. Né? Então, há uma estatística até, né, que 30% dos pacientes, depois que colocam prótese, eles têm uma negação da procura por atividade sexual, por não saber, por ter vergonha, né? Então, você acha importante encaminhar esse tipo de paciente antes da cirurgia para ele entender como vai ser a vida sexual dele, uma nova nuance, um novo jeito de se relacionar? O que você acha disso? Eu acredito que sim, seria de extrema importância que ele passasse por um processo terapêutico para entender tudo que vai ocorrer com ele, por mais que o doutor já explicou, mas o quanto que ele psicologicamente vai lidar com essas coisas. Porque eu costumo dizer sempre, doutor, que as pessoas, nós, seres humanos, quando nós tomamos consciência das coisas, por mais que seja difícil, a gente lida com um pouco mais de facilidade.
Quando eu não tenho consciência, olha, um exemplo bem simples. A vasectomia, uma cirurgia bem simples para não ter mais filhos, né? Eu vejo, no meu ponto de vista, que antes da pessoa fazer a vasectomia ou a esterectomia, enfim, as esterectomias aí para mulher também, deveriam fazer antes um acompanhamento psicológico, sabe? Porque o que as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso, como que vai ser. Depois, a gente sabe que tem muito histórico de gente que pede reversão, né? Então, Sim, é importante a pessoa saber como que vai ser essa vida dela depois. E no caso da prótese peniana, que vai mudar, o corpo dela vai mudar, ela vai ter um corpo estranho dentro dela, ela vai passar, como você falou, a ter uma ereção contínua, né? O pênis não vai mais ficar em repouso. Então, o que tudo isso vai implicar na vida dele, na qualidade de vida dele? E como você falou aí, às vezes questões de vergonha, de constrangimento, eu estou preparado para lidar com isso? Por que eu teria vergonha? Eu poderia visualizar isso por um outro ângulo, não é verdade? Então, acredito certo. que seja importante, sim, a pessoa passar antes por uma avaliação psicológica, por um acompanhamento, não precisa ser tão longo, né? Mas eu costumo sempre dizer, a Uhum. pessoa vem para a terapia. Ah, eu vim aqui porque eu estou com ejaculação precoce. E a gente acaba trabalhando a vida inteira da pessoa, né? Por quê? Porque a sexualidade, ela está envolvida em todas as outras áreas da nossa vida, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Não é? Sim. É comum homens que estejam passando por algum problema sexual ou mulheres com problemas sexuais que elas começam a apresentar problemas em outras áreas da vida. Né? A pessoa começa a ficar entristecida, a pessoa começa a ficar mais arredia de relacionamentos, então se faz muito importante realmente uma conversa assim com o psicólogo. Importante. Obrigado pelo esclarecimento. Eu que agradeço. Doutor, é, ah, acessórios aí de sex shop, sex toys, né? Vamos falar um pouquinho disso. O pessoal, como eu falei, busca alguns recursos aí. Bomba peniana. Esse negócio funciona? Esse negócio de bomba peniana? Olha, um dos recursos, um dos tratamentos não medicamentosos para problemas de ereção é a bomba peniana associada ao anel peniano. Então, se a gente tem um problema de ereção, não consegue ter uma boa ereção aí com medicação, né, e os fatores psicogênicos já estão sendo tratados por você, por exemplo, a gente pode oferecer o uso da bomba peniana, né, o paciente faz uma ereção provocada por o vácuo, né, daquela bomba peniana e coloca um anel na base do pênis, fazendo com que tenha uma ereção permanente aí, né, consequente da presença do anel que evita o sangue voltar do pênis, né? Tem gente que se adapta bem a isso, a gente pode oferecer, mas às vezes a gente não consegue ter uma ereção de boa qualidade, o paciente não se sente bem usando aquele anel peniano. Então, aí, nesse Uhum. caso, sim, pode ser usado, não tem problema nenhum, né? Se o Não paciente tem se problema adaptar nenhum. bem, Mas é né? importante a pessoa saber que ela precisa usar a bomba associada ao anel. Só a bomba Só a bomba não fazendo vai. esse processo de vácuo não vai funcionar. E uma coisa Vai importante ter é que a a ereção, bomba, mas vai ter bem rapidamente. a bomba não aumenta o tamanho do pênis também, né? O paciente vai lá e usa Isso. com outros fins. Não, a bomba vai fazer uma ereção por vácuo, né? E a ereção vai ser Uhum. mantida aí pela presença do anel. Ah, entendi. Anel aqui, alguém falando, anel com aí mais a bomba, tudo de bom, né? Ok, É, então, já deve estar legal, muito usando. bom, isso é muito legal, porque as pessoas têm muitas dúvidas. E aí, o doutor hoje Sim. aqui tirando as nossas dúvidas, né? Doutor, a vasectomia é uma também que o pessoal me pergunta muito, e eu falo, olha, pergunta para o urologista, mas pelo que eu sei, não, né? Mas eu vou deixar o doutor falar. Vasectomia deixa o homem impotente? Provoca disfunção erétil? Oi? Oi, doutor? Oi? Oi?
Caiu aqui, pessoal. Vamos ver, esperar o doutor Caiu voltar. aqui. Voltou. Caiu. Isso. Sobre a vasectomia, né? Os mitos A por trás da vasectomia. vasectomia. Então, assim, eu costumo dizer assim, quando eu vou explicar sobre a vasectomia para o paciente, eu digo que o testículo, ele pensa que o testículo é um terreno, né? Com duas indústrias, com dois CNPJs diferentes, né? Então, um CNPJ produz, né, hormônio, que é a testosterona, e, consequentemente, tem uma via de logística, uma via de escoamento diferente, que é pelo sangue. O hormônio, logicamente, circula no sangue. O outro CNPJ dentro desse mesmo terreno, que é o testículo, é a fábrica de espermatozoides que compõem o sêmen, que são as células germinativas, e são escoadas aí pelo outro portão de trás ali, vamos dizer assim, do testículo. Então não há relação, apesar de estar dentro do mesmo terreno, são dois CNPJs que produzem produtos diferentes, completamente diferentes. Então, quando nós fazemos a vasectomia, basicamente é interromper a estrada, o caminho, cortar o caminho dos espermatozoides até que ele possa ser ejaculado pelo canal da urina no pênis. Então, basicamente, a gente pegar uma rodovia e tirar a ponte, né? Os carros que estão ali não passam mais adiante. Portanto, não há nenhuma relação com a produção hormonal. Aliás, o volume ejaculado pelo paciente não diminui quase nada, menos de 5% do que é o volume ejaculado é composto por espermatozoide propriamente dito. A maioria é líquido da vesícula seminal e da próstata. Então, não muda o aspecto do ejaculado, que é uma grande preocupação, não muda a ereção, não muda o desejo sexual, não muda os níveis hormonais, não muda nada. Passa a ser uma ejaculação, né, sem a presença de espermatozoides. O paciente fica infértil por meios naturais, não estéril, infértil por meios naturais. A gente fazer uma punção, pegar uma agulha. Exatamente, se a gente pegar uma agulha e funcionar, e assim pode ser feito, né, o testículo, a gente pode fazer uma fertilização in vitro, ou até reverter a vasectomia em alguns casos. A William está perguntando, a vasectomia tem volta? Tem volta, a gente pode reverter. Quanto mais próximo da cirurgia, maiores são as taxas de reversão, sucesso na reversão, só que em nenhum momento é um procedimento 100% execuível, que tem uma taxa de sucesso em 100%. Então, a gente tem que ter essa consciência aí quando vai fazer o procedimento, né? Pode ser revertido, mas nem sempre há sucesso nessa reversão. Estou lembrando ele que ele não fica estéril, ele fica infértil por meios naturais. Se não houver sucesso nessa técnica, pode ser feita aspirado testicular e fertilização in vitro. E se tiver algum homem que fez vasectomia e passou a ter disfunção erétil, provavelmente é psicogênico, né, doutor? Deve procurar, exatamente, então, o psicoterapeuta. Com certeza é psicogênico, ainda mais foi logo após aí da cirurgia, né? Então, eu já gosto de deixar bem claro para o paciente esses mitos que tem por trás do procedimento, para ele não criar esse fantasma depois do procedimento, né? Ele vai lá e acha que isso pode acontecer, e aí, nesse achar, gera ansiedade e todo aquele ciclo vicioso acontece novamente. Olha, o Giacomini está perguntando, com a vasectomia as ereções ficam normais? O doutor respondeu aqui, mas pode, doutor, responder o Giacomini, por gentileza? Sim, Giacomini, então fica tranquilo aí que as ereções vão ficar normais, né? Só não vai engravidar a parceira mais. E é só alegria, né, doutor? Então vão ter relações sexuais mais tranquilas, mais leves, porque o medo de engravidar a parceira também pode levar a ter uma disfunção erétil psicogênica, claro, né? Com certeza. Então, você vai poder ter uma relação sexual muito mais tranquila, com muito mais prazer, né? E sem esse medo de que vai ter mais um filho aí, né? Aumentar a prole. Exatamente. É isso. Doutor, eu quero agradecer muito a sua participação, eu gostei muito. Eu agradeço pela oportunidade. E quero já deixar o convite para próximas lives para a gente falar sobre esse assunto, porque essa área é uma área cheia de mitos, né? Cheia de dúvidas, e o sofrimento psíquico que as pessoas têm devido a essas dúvidas que eles têm é gigantesco, né? Eu chego a acompanhar pessoas que chegam a pensar em suicídio, pessoas que elas se isolam socialmente, pessoas que não conseguem mais ter produção no trabalho, e pessoas que se afastam da sua parceira ou do seu parceiro sexual porque não consegue mais, tem muito constrangimento, muita vergonha. Então é muito importante que a gente fale, tire as dúvidas, né? Quem tem perguntas que a gente não conseguiu responder aqui, deixa aqui que a gente vai responder, né? Agradeço a todos os participantes, uma honra tê-los aqui.
Eu queria agradecer a você mais uma vez pelo convite, né? E dizer que eu acredito muito no trabalho aí da psicoterapeuta sexual, no seu trabalho. Eu confio muito, porque isso é um grande receio que eu tinha de chegar em Cascavel e não encontrar uma profissional que pudesse dar esse tipo de assistência, né, para esses pacientes que tanto precisam aí do apoio psicoterapêutico, né, no tratamento das disfunções sexuais em geral. Então, é fundamental, né? Você vê que eu sempre estou trocando figurinha dos pacientes, porque é fundamental, é a base do tratamento aí das disfunções sexuais são os problemas psicogênicos. Quando isso está resolvido, a parte orgânica é o de menos, né? Agora, o grande X da Sim. questão é resolver a parte psicológica e eu acho muito difícil, por isso eu admiro muito o seu trabalho aí. Parabéns, e os pacientes Eu estão muito agradeço. satisfeitos com o seu trabalho também. Eu fico muito feliz de poder ter essa parceria com você. Obrigado, viu, senhor? Ai, que bom. Eu que agradeço, fico muito feliz. É muito bom quando há essa parceria, quando o médico tem essa parceria com a gente. Eu adoro quando eu posso mandar mensagem, doutor, tá acontecendo isso, isso e isso, né? É muito bom ter essa troca também. Eu fico muito feliz da gente ter essa parceria hoje em dia. Muito obrigada, doutor. Mando um abraço grande para você e para todo mundo que está aqui nos assistindo. Um abraço para todos e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.